pregando o que eu ia pregar. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, Deus é muito bom, amém, querido? Bom dia, a graça e a paz. Aleluia, que ela seja multiplicada em nossas vidas, amém, queridos? Deus é bom demais e Ele tem sido bom para conosco e vai continuar sendo, né? Todo tempo é motivo de alegria nós estarmos aqui para podermos falar da parte do Senhor, também ouvir dele, que é muito bom, sabe? E ontem à noite, quando o Perilo subiu ali, ele disse assim, lá em Hebreus 7, ele diz assim, falou de lembrar dos guias, né? Ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, falando do pastor Bud e daqueles pastores que passaram ali. Aí eu disse a Bruno, que estava do meu lado, eu disse, Bruno, eu gosto dessa palavra de lembrar, mas em Hebreus 13, 17, no 13, 7 ele diz que lembrai-vos, mas no 13, 7 eu dizendo a Bruno, a Bíblia diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para ele. Eu digo, isso aí é bom, obedecer, né, Bruno? Aí ficamos lá, quando eu vou subindo, né, o pastor disse, tem um negócio para você. Eu digo, pronto, acho que ele vai me dar alguma coisa ali, um presente, um negócio. E ele me deu um presente. Ele disse, olha, amanhã quem vai ministrar é você. Eu estou lhe dizendo agora, era para ter dito quinta-feira, mas eu esqueci. Sabe, queridos? Aí eu disse, amém. E me alegrei porque coisas novas estavam acontecendo ali naquele lugar, como o pastor Joel disse, tem algo acontecendo. E algo estava acontecendo. Então a palavra veio, e que era o que eu tinha que fazer, obedecer. Né? Apenas obedecer. Aí você pode dizer, mas você não estudou, você não preparou nada. Mas nós temos que estar preparados todo o tempo. Ele vai lhe chamar aqui para cima um dia, viu? Vá se preparando, né? Um dia ele lhe chama, né? Chega assim um convite daquele muito bom para você. E você vai falar da parte de Deus, né? No momento a gente treme, né? Como eu estou tremendo aqui agora, você pensa que não, mas estamos. Mas é bom isso porque a confiança não está em mim. A confiança tem que estar sempre em Deus. Porque a partir do momento que a gente não sentir esse friozinho na barriga, a gente vai querer achar que sou eu mesmo. Ah, não, eu já sou o bambambam do negócio e agora eu falo. Não, queridos, tem que ser de Deus, tem que vir da parte de Deus. E o Espírito Santo nos ajudando, Deus nos ajudando, trazendo as informações para nós, para que a gente possa passar para as pessoas, sabe? E eu tinha anotado algumas coisas, já faz um ano que eu vinha sempre dizendo, veio essa palavra de submissão à nossa liderança. E eu sempre dizia, rapaz, eu vou falar isso na bandinha. E passou-se um tempo, eu não falava, não tinha oportunidade. Eu digo, se alguém me chamar eu vou falar. Eu só vou falar se uma pessoa me convidar para falar. E nunca ninguém falava, mas chegou o tempo. Amém? Chegou o tempo certo, Deus sabe todas as coisas, né? Então, Hebreus 13, 17, a parte A do versículo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. E vai continuar sendo bom em nossas vidas, amém, queridos? Deus é bom, a gente tem que colocar isso em nosso coração, porque a obediência, ela traz bênção, amém? A parte A do versículo diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. Aí eu vi a parte B aqui um pouquinho, diz, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, né? Porque isso não aproveita a vós outros. Então nós temos que vir com alegria e não murmurando. Para que me chamou? Tem tanta gente lá, né? Mas tem pastor Júnior, podia ter chamado a irmã Isabel, que é tão fogo de manhã assim, né? Mas não, queridos. É aquele que colocou no coração dele e a isso nós temos que obedecer. Ficar com o que Deus colocou no coração do pastor. Se era para ele pensou em mim, vai ter que ser eu, independente do que eu tenha para falar ou não, mas a confiança tem que estar em Deus, tem que sair palavras de Deus que possam edificar as nossas vidas, sabe? Eu tinha colocado aqui, olha, por que muitos líderes não conseguem que seus liderados se submetam à sua liderança? Aí a gente pode ver várias respostas, quem sabe até muitas desculpas, né? A gente às vezes procura tanta resposta, por que é que fulano é tão, eu botei aqui, fulano é insubmisso, não aceita a minha liderança, ou ainda as pessoas não me enxergam como líder, sabe? E eu coloquei que liderança ela não é dada, a liderança ela é conquistada, amém?
Quando o pastor me chamou, ele lhe chamou para ser líder, não é porque ele estava querendo preencher um buraco, tapar uma brecha com alguém. Eita, não tenho ninguém. Não, vem tu mesmo, vai, tu vai ser. Não, queridos. É porque ele viu em você e viu em mim alguma capacidade que a gente pode preencher. Que muitas vezes a gente achava que nem tinha. Sabe, queridos? Quando eu entreguei o diaconato, que eu disse, graças a Deus, vou me sentar no banco. Agora eu vou só ouvir. Ele não deixou nem eu descer do púlpito aqui, quando eu estava dizendo a ele, a Margarida do lado. Aí eu disse, e me saltou, eu disse, pastor, era bom a gente fazer, o senhor arrumar uma pessoa para fazer um culto de família, não era? Ele disse, já arrumei, você. Aí eu digo, pelo amor de Deus, que a galera tinha dito, olha, agora a gente vai passar um tempo, só sentado, escutando a palavra. Mas não deu tempo nem entregar um, o pastor veio com o outro. E eu fiquei pensando ali, eu não disse, eu não vou nem orar. Amém, pastor. Sabe, querido? Porque ele viu que às vezes eu nem pensava que eu não tinha essa capacidade. Mas a capacidade, ela vem de Deus. A liderança, ela não é dada, ela não é conquistada. E eu coloquei aqui, ó, nós podemos ver na vida de Davi, que ele nunca reivindicou sua liderança, nem disse que tinha sido ungido rei. Mas as pessoas reconheceram em Davi um líder. Sabe, querido, quando Jessé ungiu a Davi ali, ele não saiu pulando e dizendo para os quatro cantos que era líder, né? Até Jessé mesmo, ou Jessé não, o Samuel, ele começou a passar aqueles filhos, né? E ele olhava, entrava o bonitão, né? Fortão, né? Malhado, bombado, acho que ficava lá na academia levantando bode, levantando carneiro. E quando ele passava, Jessé dizia, agora é esse, não é possível, que um cabo bonito desse, né? Fortão, não é possível que o Senhor, esse aí, não. Ele olhava, não. Aí o outro, quantos filhos o senhor tem? São 7. E passaram-se todos, sabe? E Deus disse a ele, olha Samuel, né? Deus vê o coração, Deus não vê como o homem vê. Mas ele vê o coração, ele sabe do teu coração, ele sabe do meu coração. E ele disse, tem um lá atrás das malhadas, tem aquele ali feinho, pequenininho, baixinho, né? Sem dente. Vocês viram com dente? Não tem não, amém? Mas Deus já tinha visto. E Deus trouxe ele lá de trás das malhadas. E ungiu a Davi rei. Mas ele não saiu espalhando, ele não saiu pulando, né? Mas as pessoas viam nele um líder. E olha, e diz aqui, olha, que Davi tinha sido ungido como homem que ia assumir o lugar de Saul. Mas mesmo assim ele nunca disse isso a ninguém. Ele ia ser ungido, ele foi ungido para se tornar rei de Israel. Rei. Sabe? Aleluia. E uma das coisas que eu coloquei aqui é que os seus liderados serão aquilo que você é como líder. Os nossos liderados, eles vão ser aquilo que nós somos. Sabe, querido? Se nós formos negligentes, eles vão ser também. Eles vão dizer, oxe, ele que é o líder, ele não quer fazer nada, imagine eu que não sou. Né? Ele que é o líder, ele não ora, ele não vem para a igreja. Por que é que eu tenho a obrigação de vir? Ele que é o líder, né? Não faz nada, não faz uma reunião, não faz uma consagração. Por que é que eu tenho que me consagrar? Eles vão ser o espelho do seu líder. Os liderados vão ser espelho do líder. Né? Vão ser espelho do líder, queridos. Sabe, eu estava, quando nosso querido irmão Antônio Luiz deixou o diaconato e o pastor me colocou como líder, nós fomos uma reunião lá na igreja de Zé Pinheiro. E começou o líder lá do diaconato a falar que o diaconato era a elite da igreja. Se vocês não souberem, nós somos a elite da igreja. Porque nós somos o braço do pastor, nós somos a extensão, e nós somos isso e nós somos aquilo. Eu digo, pelo amor de Deus, esse homem é Deus, ele vai, é o bambambam do negócio, né? E eu estava 2 meses já na liderança. E perguntaram quem queria falar. Sabe, que me deu uma indignação de santa por dentro. Eu não ia falar não, mas eu falei. Me pergunta o que eu disse, eu não sei. Né? Eu sei que eu vi uns aplausos lá, que seja para Deus, não seja para mim. Que elite, que nada, rapaz. Nós somos servos, nós estamos para servir.
Elite. Que negócio de elite, né? Nós somos César. A irmã disse, irmão, se você com 2 meses está desse jeito, imagine com 2 anos. Sabe, querido? Porque eu disse a ela, nós temos que... Eu fui lá para 1 Coríntios, lá quando o pastor Band falava, que nós temos que pensar as mesmas coisas. Por que eu tenho que ser elite e os conselheiros não são? Por que eu tenho que ser elite e as outras coisas, os outros departamentos da igreja não são? O que é que nós temos de melhor do que ninguém? Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Temos que ser as mesmas pessoas, pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, ter as mesmas emoções, ter o mesmo discernimento mental, falar as mesmas coisas. Para quê? Para que nós sejamos um, para que nós sejamos um corpo e para que todos cresçam. Por que é que eu tenho que crescer e você não? Né? Temos que crescer juntos. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que mostra como fazer, né? Não é aquele que diz, vá ali e faça, e fica sentado. Não, mas que diz, vamos juntos, vamos fazer juntos. Sabe, queridos? Aleluia. E eu coloquei aqui, como você tem se portado não apenas diante, mas também longe do seu líder. Você tem protegido as costas do seu líder? Ou você é o primeiro a atacá-lo quando ele está longe e vulnerável? Aí o pastor começou a falar aqui, eu digo, meu Deus, o pastor vai falar o que eu vou falar, não. Né? Quando ele está longe, o que é que nós fazemos? Quando a pessoa ataca o pastor, rapaz, aquele pastor lá, aquele é ladrão, rapaz, que ele está lá para tomar teu dinheiro. Aí o cara fica, é mesmo, né? Para não querer desagradar, não, você vai dizer, não, ele é um homem de Deus, ele está ali, mas ele está tomando conta de um rebanho, cheio de creca, cheio de coisas, mas ele está lá firme, ele está lá forte, ele está lá colocando o seu dinheiro também naquele negócio para que o reino de Deus cresça. Será que nós abrimos a boca ou nós somos o primeiro para não querer magoar as pessoas e dizemos, não é assim, não, é assim mesmo, querido. Nós temos que colocar como um defensor do pastor, do nosso líder, daquele que nos alimenta, daquele que está ali pegando junto, daquele que pega todas as broncas. Porque quando a bronca chega, ela não chega para mim nem para você não, chega para ele. Quando o cabo entra naquele gabinete, né, pastor, vai lavar o pastor lá para dentro. Aí choram, aí se arrepende, aí depois volta e o pastor está lá. Pastor, vem cá, eu quero... Queridos, nós temos que muitas vezes resolver os nossos próprios problemas. E não levar todas as cargas para o pastor. Sabe? Temos que resolver as nossas broncas. Né? Por qualquer coisinha, o cara diz, eu quero um aconselhamento. Porque não resolve o teu problema se é com a mulher. Não resolve os problemas que é com o filho. Deus nos deu autoridade de pai, Deus nos deu autoridade de marido. Nós podemos resolver e não trazer tudo. Já é menos uma bronca para trazer para o nosso líder. Amém? Amém, queridos? Que nessa manhã a gente entenda que a gente pode deixar a carga menos pesada para ele também, resolvendo algumas coisas. Amém? Então, eu coloquei aqui, olha, o que você tem feito ao seu líder é o que os seus liderados farão a você. Né? Eu botei, pode até estar sendo radical, mas não estou sendo. É um princípio da semeadura e da ceifa. Lá em Mateus 7, no versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Amém? Com a mesma medida, queridos, que a gente falar, a gente vai ser julgado. Com o que nós fizermos, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras e nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Muitas vezes falando, né, como o pastor disse, em vez de orar pelo irmão, vai falar, tu sabe de fulano? Olha, fulano fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Querido, e muitas vezes aquilo vai voltar para nós, porque é uma lei da semeadura. Aquilo, a Bíblia diz que certamente o que nós plantarmos é o que nós vamos colher. O que é que nós temos plantado? É o que vamos colher. Sabe? E eu coloquei alguns exemplos aqui que nós temos na Bíblia, né? Que nós podemos ver. Um exemplo de Josué e Moisés. Então, a gente pode ver na Bíblia aqui, olha, lá em Josué, no capítulo 11, no versículo 15, a gente pode ver o que Josué fez depois que Moisés morreu, né? Aleluia.
Josué capítulo 11, versículo 15. Glória a Deus. O relógio abençoado de Jesus. E diz assim, olha, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então nós podemos lembrar que Moisés já era morto, mas o texto diz, olha, nenhuma só palavra deixou de cumprir, né? A gente pode ver que é uma coisa maravilhosa. Josué podia ter pensado assim, olha, agora que Moisés é morto, eu vou implantar o meu próprio estilo de governo. Ele era bom, mas já estava velho, eu sei que posso dar um toque e uma novidade a esse governo. Não, querido, ele cumpriu exatamente aquilo que Moisés tinha ordenado a ele. Mas Moisés estava morto, ele não tinha obrigação nenhuma, ele podia dizer não. Mas as palavras que ele recebeu daquele homem, certamente, verdadeiramente, ele cumpriu cada uma delas. Sabe? Eu coloquei aqui, o que Deus fala não precisa de retoque, de enfeite da nossa parte, não. Se Deus falou, vai ter que ser da maneira de Deus que falou. Deus é perfeito e quando Ele nos manda fazer algo, é para fazermos e não acharmos que podemos melhorar o que Ele ordenou. Obedecer é fazer nem mais nem menos, é obedecer. Quando nós sabemos que é de Deus, temos que obedecer. E não começar a dar retoque. Mas, Senhor, eu acho, olha, no meu achômetro aqui, e nós começamos a dizer a Deus, eu acho que Deus não era melhor assim, não, Deus. Mas Ele está dizendo que é assim. O que é que nós temos que fazer? Obedecer. Josué, ele fez aquilo exatamente que Moisés, o que Deus tinha falado para Moisés, eu creio que Moisés chegou, olha, Josué, Deus falou comigo isso. E ele disse, estamos juntos. É prego batido e ponta virada, como se diz. Não vou tirar nenhum tio, nenhuma letra, se Deus falou com você, e Ele falou, e eu creio que Ele falou, vai ser assim. Né? E coloquei de novo aqui, olha, Josué, mesmo tendo seu líder já morto, não deixou de cumprir uma única palavra daquilo que lhe foi ordenado. Amém? Mas infelizmente hoje tem muito liderado que nem espera o seu líder virar as costas e já está colocando um toque seu naquilo que lhe foi pedido fazer. Então, se o pastor ordena alguma coisa e ele foi guiado, e nós sabemos que ele foi guiado, né? Quando ele der as costas, nós não vamos fazer diferente. Vamos fazer aquilo que foi ordenado a fazer. Amém, queridos? Por submissão, por nós termos submissão à liderança, nós estamos debaixo de uma liderança e é muito bom nós estarmos debaixo de uma autoridade espiritual, de alguém que nos guie, de alguém que nos dê todos os toques que precisamos. Amém? E eu botei mais, ou às vezes o liderado até acaba fazendo, mas o seu coração está cheio de murmuração e reclamação. Né? Acaba faz, né? O pastor diz, olha, é o seguinte, essas cadeiras, elas vão ficar nessa linha ali. Eu quero ela nessa linha, tem um risquinho ali no chão, vocês vão deixar ela nessa linha. Aí o cabo chega e diz, eu vou botar na linha, mas quando eu sair eu dou um bico nela para ela sair do canto, pronto. Negócio danado, é uma linha, puxa a linha para cá, puxa a cadeira para lá, bota a cadeira para aqui, não pode, essas cadeiras não podem sair 1 milímetro, queridos, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Obedece. É melhor obedecer. É a história do Joãozinho, né? Joãozinho chegava na escola, e eu não sei se vocês sabem, não é do meu tempo, mas quando o professor fazia a chamada, nós ficávamos de pé e dizíamos presente, né? Hoje não. Fulano, ela está no celular na escola. E se a professora tirar o celular, a mãe vem lá, dá uma pisa na professora, não é no menino não, hoje não, viu? Antigamente quem apanhava era a gente. Se a gente dissesse tanto assim como o professor. Sabe? Só porque eu amassei uma prova no Senai, eu passei o tempo todo lá na sala do diretor, levei uma regulagem tão grande que até hoje eu acho que eu me lembro dos gritos dele no meu ouvido, que eu amassei uma prova. Mas hoje não. E Joãozinho não ficava de pé. Professor, Joãozinho sentado. Aí ela foi reclamar aos pais. Os pais deram uma reclamação em Joãozinho. Quando ela chamou no outro dia, Joãozinho ficou de pé. Ele dizia, eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Sabe? É o negócio do, né? Que a mulher manda o cabo balançar o menino. Eu balanço, mas não canto, né?
Ela diz, meu filho, lava os pratos, lavo, mas não enxugo. Pô, raiva da mulher, eu lavo, mas não enxugo, né? Então, muitas vezes é assim, o pastor manda fazer alguma coisa, e o cara diz, não, eu vou, mas não vou, por dentro eu não estou indo. Ponto, eu quero ver. Não, queridos. É assim que muitos se comportam, por fora submissos, mas por dentro seus líderes murmuram e dizem que se fossem líderes fariam diferente. Eles acham que pode fazer melhor, que aquela não é a maneira certa. E não entendem, quando olham para os seus liderados, veem nele o mesmo tipo de insubmissão. Porque se nós formos insubmissos ao pastor, os nossos liderados vão ser insubmissos a nós. Tá? Porque se eu digo, olha, não vamos fazer assim, vamos fazer assim. Sabe, querido? Eu fico muito, né, maravilhado e agradecido quando estar aqui no culto da família, né? Tem Isabel, Júnior, que estão nos conselheiros, o pastor que está ali na bandinha, e eles se submetem às ordens que são dadas. Se fossem outros, podiam dizer, não, eu sou pastor, eu vou lá receber a ordem de Alexandre com Daniela, né? Porque são os líderes da bandinha. Não, querido. Eles entenderam o poder da submissão e da autoridade. É isso que nós temos que entender. Que existe esse poder, essa lei que você tem, pode ser submisso, e que as bênçãos vão vir para quem? Para nós, através da submissão. E respeitando a autoridade, que foi Deus também que instituiu. Amém? Aleluia. Então, eu coloquei aqui, você pode pensar assim, um dia eu vou fazer tudo do meu jeito. Então eles verão quem tem razão. Atente para o que eu vou dizer agora. Você sabia que a vontade de andar sozinho e poder decidir tudo por si próprio não é um sinal de maturidade? O que é que diz lá em Provérbios 18:1? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que se isola, ela diz que aquele é o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Quando eu estou me isolando, eu estou querendo as coisas só para mim, não estou querendo dividir com ninguém, muitas vezes não estou querendo dividir nem com a própria mulher que diz que somos um, né? A pessoa que se torna, fica lá no seu casulo, ela vai querer as coisas só para ela. E diz que se insurge contra a verdadeira sabedoria. As pessoas trazem as coisas e ele não quer saber, não quer obedecer, não quer fazer. Por quê? Porque não, tudo deixa, é comigo. Eu estou ali, né? Eu não vou fazer não, porque eu vou fazer apenas o que eu quiser fazer, porque eu sou livre, né? Eu tenho liberdade. Lá em Gálatas 13 ele diz isso, que nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. E muitas vezes fazemos isso. Começamos a dizer que somos livres, fazemos o que quiser, mas nós não podemos dar ocasião para as coisas da carne, sim para a do Espírito. Amém? E diz mais, quanto mais você cresce diante de Deus, e quanto mais você o conhece, mais vai querer responder a alguém e estar debaixo da liderança de alguém, estar servindo. Pois ser servo é um segredo. Amém, querido? Ser servo, o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o nosso exemplo é ele, o exemplo de servo. Ele disse, eu vim foi para servir, queridos, eu não vim para aqui para ser servido, para ficar só. Não era que ele tinha 12 apóstolos, podia muito bem ficar sentado, dizer, ó, fulano, tu agora vai fazer isso para mim, vai fazer aquilo, mas ele era o primeiro a orar, ele era o primeiro a fazer as coisas, né? É tanto que ele saía para orar, deixavam, olha, fica aí orando, fica vocês aí, eu vou ali orar e volto já. Quando chegava, os cabas estavam dormindo. Mas ele era o primeiro a dar o exemplo. Era o primeiro que pegava, né, junto ali. Amém, queridos? Eita, glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu coloquei outro exemplo aqui, que é Arão, Ur e Moisés, né? Lá em Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 10, ele fala uma história daquela peleja contra os amalequitas. Amém? Êxodo 17, 10 ao 13. E diz assim, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso
tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um lado, e do outro, o outro, e o do outro, o outro. Amém? Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio de espada. Né? A gente pode ver aí um líder cansado, né? Moisés disse que as mãos de Moisés já estavam pesadas. Eu não sei se você abrir os braços e passar um menos de 2 minutos assim, seus braços vão querer começar a cair. Né? Então, ali ele viu e disse que seus liderados perceberam isso e vão ao auxílio dele e sustentam as suas mãos até que a guerra seja ganha, né? E nós estamos dizendo, mas este quadro nem sempre se repete nos nossos dias. Quantos hoje estão torcendo para que o seu líder se canse rápido a fim de tomar o seu lugar? Tem muita gente, que eu sei que no nosso meio, né, não existe isso, só existe, como diz Val, de Itaperuá para lá. Mas muita gente em muitos lugares estão aí querendo, né, dizendo, rapaz, está na hora desse cara se aposentar, né? Eu acho que eu daria melhor nesse lugar, eu pregaria melhor, minha voz é mais bonita, eu tenho a voz mais grossa. Tá? Mas aqueles homens, eles colocaram uma pedra debaixo de Moisés, e eu fiquei pensando, eles colocaram uma pedra para ele sentar. Hoje, tem muita gente querendo colocar a pedra aí em cima. Sabe? Não honrando o pastor. Rapaz, eu vou botar uma pedra na cabeça dele. Sabia? Em vez de botar para ele descansar, como eu disse, para não trazer tanto peso, para que dê um suporte, para que as coisas não cheguem. Que tudo não precisa chegar. Tem coisas que a gente pode resolver? Pode, sem que precise chegar ao pastor. Com tantas coisas para resolver, né? E ontem eu fiquei imaginando uma igreja, naquela igreja de Joselito, uma igreja em que se paga 100 mil reais de aluguel, queridos. 100 mil reais todo mês de aluguel. O que é que não tem que se fazer? O que é que, né, o que é que tem que se arrumar? Aluguel, água, luz, né? Como ele disse, e tantas outras coisas que tem que se fazer. Precisa de pessoas para pegar junto, precisa de pessoas para estarem juntos. De onde é que tem que sair? Tem que sair deles mesmos, tem que sair de nós, tem que sair do nosso bolso, para que esses pesos também não venham, né? Uma igreja como Petrolina, que está crescendo e vai crescer muito, querido. Compraram um terreno de 30 mil metros quadrados e receberam uma oferta de 12 milhões de reais. É Deus. Mas há um esforço, há uma coisa em que o pastor vai ter que estar ali dentro, cuidando. Quanto mais cresce, mais trabalham, né? Mais responsabilidades. E aquilo ali, tudo vem para ele, que é o presidente. Mas nós como líderes, nós como pessoas, temos que pegar junto, podemos dar um suporte para que a coisa não fique tão pesada. É isso que esses homens fizeram, né? Aleluia. Ele diz que Arão e Hur colocaram as pedras, né? Então Deus te chamou para ser como Arão e Hur, sustentar o seu líder, por ele olhar nos olhos dele e dizer, eu estou aqui para o que der e vier, conte comigo, né? E até dizer, rapaz, eu quero lavar teus pés. Vamos lavar. Amém? E eu botei, olha, não é fácil encontrarmos isso hoje em dia. Todos querem ser líderes, mas nem todos gostam de servir, preferem ser servidos, não gostam de lavar os pés. A maioria quer aparecer. E poucos aceitam fazer a vontade de Deus na obscuridade ou nos bastidores. Tá? Fazer a vontade de Deus, mas lá atrás, lá detrás das malhadazinhas. Só Deus e Ele sabendo, né? Não precisa estar ali na frente, se mostrando, dizendo eu estou aqui, eu faço melhor, eu toco melhor, eu canto melhor. Não, querido. É Deus que faz tudo nas nossas vidas, não somos nós. Na nossa capacidade, na minha capacidade, eu não teria capacidade de estar aqui em cima, mas Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a habilidade. O Espírito Santo é quem nos traz as palavras. Ele diz que nos lembraria daquilo que nós estivéssemos, né, lido, estudado. E as coisas vêm. Amém? Glória a Deus. Estamos já terminando. Amém, queridos? Então, nós vimos outro exemplo aqui, eu coloquei e achei esse exemplo aqui, dos soldados de Davi, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo 21, aleluia.
No capítulo 21, no versículo 15, diz assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Esses filisteus parece que não tinha outra coisa para fazer, né? Só querer viver brigando com Israel. É como todos os povos hoje querem e não conseguem. E diz assim: desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco da peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Sabe? Então nesse texto nós vemos Davi fatigado, nós vemos Davi cansado, e de novo um gigante tentando matá-lo, né? Mas também nós vemos Abissai vindo ao seu socorro, né? E nós reflete um princípio importante: nossos líderes não só nos protegem, mas também precisam da nossa proteção, sabe? Davi estava cansado, mas Abissai disse: epa, agora o negócio é comigo. Naquela vez você matou o gigante, né? Então, depois disso, nós vemos os homens de Davi fazendo um juramento de que nunca mais ele sairia a peleja com eles para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Então, isso nos faz entender que temos que ser liderados com sensibilidade e discernimento espiritual, para podermos entender quando é a hora de batalharmos pelos nossos líderes. Davi tinha matado um gigante, mas isso não queria dizer que ele tinha que matar todo gigante. Ele mostrou aos seus liderados como matar gigantes também. E na hora que foi necessário, um dos seus liderados que havia aprendido a matar gigante, como matar gigante, ele mostrou como tinha aprendido a matar gigante. Amém, querido? Davi tinha matado aquele gigante. Se fosse outro, dizia: olha Davi, agora é com você. Tem outro gigante aí na porta batendo, né? E você já matou um, já sabe como matar, mas aquele homem não. Ele viu no seu líder e ele disse: agora o negócio vai ser comigo. Tá? Quando se levantar certas situações, nós podemos enfrentá-las sim, e podemos resolvê-las sim, sem precisar que o líder ele faça todas as coisas, como eu disse. Que haja um descanso, que haja uma proteção, que nós coloquemos na frente e diga: epa, agora o negócio é conosco. Quando forem bater, né, no que sempre batem nos pastores, né? Pastor é isso, pastor é aquilo. Não, epa, agora é com nós. Agora nós estamos na frente. Esse gigante que se levantou agora, quem vai derrubar é a gente. Nós vamos mostrar a ele que existem pessoas que podem fazer também, que nós podemos fazer também. Por quê? Porque nós fomos ungidos para isso também. Nós estamos aprendendo com ele também. E podemos fazer sim, queridos. Muitas vezes acham que não temos capacidade. Nós temos capacidade sim. Deus nos capacita. Às vezes nos achamos tão pequenos: não, eu não consigo, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Não, tira esse eu daí. E se nós nos unirmos, nós podemos em todas as coisas, porque é Cristo quem nos fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Amém? Aleluia. Amém, queridos. Sabe, nós vimos aqui um discernimento naqueles homens. E ele disse assim: você é o rei, você é o rei. Não sairá mais a peleja, pois você é a lâmpada de Israel e vamos proteger você. Amém? A lâmpada de Israel, eles mostraram a ele. Sabe, eu queria dizer um outro exemplo aqui, bem rápido, para a gente encerrar, né? Que é a história de Noé. E nós podemos ver nos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sabe? Nós vimos aqui lá em Gênesis 9, do 20 ao 27, essa passagem da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Todo tempo e o tempo todo. Diz assim, olha: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-lhe saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto
desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Né? Essa é uma história bem conhecida. Né? Noé plantou uma vinha, veio a embriagar-se, né, do próprio vinho. E cuidado, eu botei aqui, olha, cuidado com aquilo que você planta, líder. Você pode ser lá na frente, pode ser que lá na frente isso possa te derrubar ou expô-lo. Né? Porque Cã, vendo o pai ou o líder que estava nu, foi correndo contar aos irmãos. Né? Foi logo fuxicar. Soube de um negócio na igreja, eita, vou logo espalhar para o povo. Né? Vou logo sair dizendo a todo mundo. Né? E ele saiu, eu botei aqui, olha, eu botei que ele disse: vocês não vão acreditar. Nosso pai, o nosso líder, que parecia ser bem certinho, cheio de cuidado e temor a Deus, está totalmente nu e ainda falando umas coisas estranhas. Chegou para os irmãos, né? Eu creio que a conversa, não sei se foi essa, mas então, eu botei aqui, olha, que ele colocou assim: venham ver o nosso pai, o nosso líder nu. E os outros, acho que os outros se lembraram. Ele deu assim, olha, vocês sabem o que é que a lei fala sobre nudez? Né? Os outros dois irmãos. Então, eu botei aqui, ó, claro, Jafé, eu vou indo à frente para não deixar ninguém vê-lo assim. E você providencie rápido um lençol para cobri-lo. Chegando à tenda de Noé, talvez eles tenham perguntado: como vamos entrar sem poder ver o nosso pai nu? Acho que um deles deve ter sugerido, né? Eu não sei como é que fizeram. Vamos colocar um lençol nas nossas costas. Nós vamos entrar descosta, como dizia seu boneco, né? Descosta. Nós jogamos o lençol e saímos sem ver a nudez do nosso pai. Eles foram sábios, né? Então, eu coloquei, vocês já sabem o que eles fizeram. Por isso receberam uma promessa de bênção e o outro uma promessa de maldição, né? Eu botei, olha, quantos ministérios existem hoje afundando ou já afundados por causa do erro de querer expor o líder? Quando alguns liderados tomam conhecimento de alguma coisa, já saem em desespero para contar a alguém. E contam até com certo gosto em sua boca. Sabe, queridos? Muitas vezes, quando vemos alguém errando, em vez de tentar ajudar, corremos para contar o quanto antes, né? A gente diz logo: eita, fulano caiu. Tu viu, fulano caiu. E ainda, aí quando o cabo diz um negócio desse, o outro diz: eu já sabia que ele ia cair, né? E ali vai começando logo o outro já diz: eu desconfiava já daquele cabo. Isso, aquele cabo não cheirava muito bem não. E o outro diz: eu sabia que esse negócio ia acontecer desse jeito. Sabe, querido, muitas vezes nós somos implacáveis com as pessoas. E eu coloquei aqui, olha, se algumas pessoas estivessem debaixo do nosso ministério, muitas eu acho que elas estariam às vezes perdidas, né? Como Pedro, quando traiu Jesus. O que é que nós teríamos feito com Pedro? Traiu Jesus, traiu o Salvador, né? Mas o que foi que Jesus fez quando ressuscitou? Ele disse logo: olha, chama os irmãos e ia a Pedro, né? Quando Davi adulterou, o que era que nós poderíamos ter feito? Expulsa da igreja, bota para fora. Quero mais saber desse caba não, ele adulterou, né? Queremos nem mais ele aqui, está fora, está morto. Mas Deus perdoou e chamou ele homem segundo o seu coração, né? Que as pessoas dizem, né? Tu lembra quem tu era? Eu digo: não lembro não. Morreu. Acabei, mas bolão, tu era caba muito ruim. Eu digo: ainda bem que aquele morreu, nasceu outro, né? O que é que nós faríamos com Noé quando se embriagou e ficou nu? Eu acho que tirava uma selfie, não era? Pegava logo o celular, e a igreja, Noé pelado, e botava logo para todo mundo ver, saía botando, né? Mas rapaz, Noé, o pastor da igreja, nu,
bêbado, e começava nas redes sociais, saía logo no Fantástico, pastor William Bonner, né, com aquela trufa, aquele negócio na cabeça. Hoje, no Jornal Nacional, a imagem do pastor nu, bêbado, colocada pelo irmão fulano de tal, não sei o que. Queridos, por que não proteger? Né? E o que diria dos discípulos, que na hora que mais Jesus precisou, eles os abandonaram? Né? Quando mais Jesus precisou, estava indo para a cruz, dizem que todos fugiram. Todos fugiram. Né? Amém? Glória a Deus. E eu botei aqui, olha, e muitos outros. Mas Deus perdoa, mas nós somos implacáveis. Por isso, quando erramos, as pessoas também são implacáveis conosco. Qualquer errinho nosso, nós vamos levar. Por quê? Porque aquilo que nós estamos plantando, certamente nós vamos colher. Né? Se nós plantarmos amor, como foi dito, né, ontem no 1 Coríntios 13, o pastor Joselito falando ali, e eu lembrando, é o que nós vamos colher, é amor. Mas se nós plantarmos fofoca, o que vamos colher é fofoca. Se nós plantarmos em submissão, nós vamos colher em submissão. Né? O que nós plantarmos, porque é uma lei da semeadura, isso é uma lei. Né? Então, botei aqui, precisamos mudar o nosso conceito de lideranças e liderados. Precisamos entender o segredo, que o segredo é ser servo. Amém? O segredo é ser servo, servir sempre. Né? Muitas vezes a gente às vezes não acha fácil pela correria do dia a dia, mas se nós formos avaliar, nós podemos sim, nós temos tempo para fazer todas as coisas. Né? Como o pastor disse, às vezes a gente está cansado, às vezes, mas há um renovo na palavra, há uma força que vem. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor renovariam as suas forças como a da águia e subiriam com forças como a águia. Muitas vezes é porque nós mesmos não estamos colocando força para fazer. Estamos deixando a preguiça, estamos deixando, né, que as situações nos vençam, estamos deixando que coisinhas pequenas se levantem e nos deixem abatidos, nos deixem caídos, tá? Porque nós não podemos dar ouvido a essas coisas, nós temos que ficar firmes e ouvidos na palavra. Situações vêm, elas querem nos derrubar, elas querem nos colocar para baixo, mas elas não podem, porque nós temos a palavra e nós temos que usar a palavra ao nosso favor. E não deixar que essas coisas nos derrubem. Você pensa que nós não temos problema? Temos, queridos. Mas nós temos que resolvê-los, e que ele diz que nós temos que fazer isso com alegria. Né? Vem situações com filhos, né? Vem situações com nora, vem situações com neto, vem situações, e vem, mas nós temos que ficar alegres porque nós sabemos como resolver as coisas. Porque nós temos que colocar, ele disse, olha, lança toda a tua ansiedade sobre mim. E Jesus também disse, olha, pega o teu fardo que é pesado e coloca sobre mim, pega o meu que é leve, o dele é leve, o fardo dele é leve, é um fardo que nós podemos carregar. Como? Com a palavra, renovando a nossa mente, como está lá em Romanos 2,12. É com a palavra, muitas vezes vão nos chamar de doido, dizer que não, isso não sei, essas coisas, isso é utopia que se fala. Nós, queridos, nós estamos vendo, nós vimos em vida de tantas pessoas, essas pessoas que escreveram esses livros, se você pegar os livros bons, tem experiências de pessoas que passaram, pessoas que morreram e ressuscitaram, pessoas que hoje estão, né, tantas coisas, que viviam na miséria e se tornaram pessoas bem-sucedidas. Ontem foi falado sobre a transferência de riquezas, e essas coisas sim, elas vão acontecer. Sabe? Ela está lá em Eclesiastes 2,26, que o ímpio ele vai trabalhar para o justo. Sabe? Eles vão trabalhar, eles vão acumular para que a gente usufrua. E quando se fala em dinheiro, as pessoas ficam cabisbaixas dentro da igreja. Mas, querido, ele diz que é dando, que se dá e dá-se-vos-á, numa boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Mas muitas vezes nós retemos mais do que podemos, do que deveria ser. E achamos, não, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Ô, Senhor, aquela minha água está só 10 meses atrasada, mas eu vou, né? Não, querido, nós temos que confiar. Como esses homens, esses exemplos de homens confiaram na Bíblia. Quando o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu Deus, se fosse hoje conosco. Sai do teu emprego e vai embora.
lá para dentro do sertão, lá em Malta tem muita gente precisando de ouvir essa palavra. Será que nós diríamos que era a voz de Deus ou era a voz do diabo? Né? Eu dizia, pai, isso é a voz do cão, sair do canto, pai, não, vou não. Mas aquele homem sabia que era a voz de Deus, obediência, submissão à palavra. Né? E é isso que nós temos que fazer. Obedecer a Deus, ficar firme naquilo que Ele falou, e Ele vai acontecer. As promessas de Deus, as promessas que temos para as nossas vidas, elas vão se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai acontecer. Nós temos que ficar firmes nisso, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Amém? E Ele não disse que realiza os desejos do coração? Então, se nós formos pensar, quando saímos dali, né, do Jeremias, eu não sei se foi você, só fui eu, né? Quando o pastor disse, nós estamos indo para um lugar maior e não sei o que, eu disse, meu Deus do céu, e agora? É o primeiro pensamento, qual é que veio? Diga, como é que vamos pagar esse negócio? Mas Deus é fiel, amém? Deus, se Ele falou, vai se cumprir. É para 3 mil, vai se cumprir. Meu irmão, você imagina o que é uma pessoa chegar, quanto é o terreno? Acaba de dizer 17 milhões. E o dono do terreno, não foi ele que pediu não. O dono disse, eu vou dar um descontinho para tu ali. Aí eu acho que ele pensou, ele vai tirar uns 10%, né? Ele disse, eu vou tirar 12 milhões. Um terreno de 30 mil metros quadrados. Ele disse, eu vou vender a tu por 5 milhões. Só pode ser Deus um negócio desse, não tem outro não. É certo, por causa de quê? Agora você sabe o que foi que aquele homem plantou? Quando Edilson Lira, ele deixou a carreira de médico, ele saiu de uma igreja de um aluguel de 3.500 para um aluguel de 18 mil. E ele conta lá que ele disse, olha, eu não sei como vai ser, mas ele pegou, ele disse, olha, do meu tesouro particular, o que eu tenho. Ele tinha um dinheiro, né, meu irmão falando que ele tinha um dinheiro aplicado. Ele disse, vai começar por mim, eu vou fazer igual a Davi fez, do meu tesouro particular, eu vou investir nessa obra. Um dia que você for a Petrolina, visita a igreja de lá, você vai ver a excelência, você vai ver como aquela igreja está crescendo, né? Como tem coisas, como aquele homem tem uma visão muito aberta para as coisas de Deus. Ele vai fazer um projeto dentro do sertão de Pernambuco. Só coisas crescendo, por quê? Por causa de obediência. E pessoas que estão do lado dele pegando junto. Quando se levanta uma situação, vamos embora, pastor. Nós estamos juntos. Levanta outra, vamos lá, estamos juntos. E ele está crescendo, e vai crescer muito mais. Amém? Que nós fiquemos com isso hoje amanhã. Nós precisamos colocar isso, que nós temos que sim, ser submissos à nossa liderança. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando e que nós avancemos cada dia mais e mais. Amém, pastor? Eu sei que tem coisas que vêm para querer nos parar, mas ela não vai parar. Porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está sempre conosco, um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, né? Que está ali sempre pegando junto conosco. E nós podemos avançar cada dia mais e mais, buscando nele, pedindo sabedoria a ele, buscando o conhecimento da palavra. Aí sim nós podemos avançar cada dia mais e mais. E sempre à disposição para ser ensinado, para ser corrigido, né? Precisando, pode corrigir, estamos aqui para ouvir, né? Para ouvir as instruções vindas da parte de Deus, nós ouvimos e obedecemos. Estamos firmes e fortes aqui, vamos continuar firmes e fortes, crescendo e avançando no Senhor. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, como disse o nosso irmão Lucílio, e vamos em frente. Pastor, glória a Deus. Acho que eu termino.